Primeiramente, quero agradecer ao deputado que respondeu, porque por várias vezes a gente colocou aí na internet que ele se posicionasse e ele se posicionou. Então fica o meu agradecimento. Mas gostaria que isso fosse feito de uma forma um pouco diferente, que a gente pudesse ter sido recebido no seu gabinete, ter conversado pessoalmente, esclarecido alguns pontos. Então, o que eu vou fazer aqui é o questionamento para esclarecer alguns pontos, né? Talvez o senhor não dê tempo de responder até a votação, mas seria importante esclarecer isso. Vou soltar o vídeo aqui, a gente vai acompanhando e a gente depois para e faz alguns comentários. Só estou aqui para poder falar em relação à questão dos profissionais da educação no estado de Minas Gerais. Primeiro, eu quero dizer que sou a favor do piso nacional da educação. Como prefeito de Araguari, fui um dos primeiros prefeitos a pagarem o piso no estado de Minas Gerais. Talvez um dos primeiros prefeitos a pagar o piso no Brasil. Agora, o que nós queremos... E aí vem uma ressalva, tá? Eu não sou professor da rede municipal, mas se você é professor da rede municipal, né, e nesse momento há uma cobrança muito forte em relação ao deputado Rubelém, então eu gostaria que você aqui nos comentários do vídeo dele, certo, mostrasse o apoio, porque a gente tem que ser grato com quem é de direito. Se ele pagou o piso e hoje em Araguari existe uma luta com os professores da rede municipal para que se pague o piso, tá? E há toda uma discussão, há todo um movimento, tá? Que colegas meus falaram que houve já várias assembleias e ainda não se posicionaram em relação ao piso. Então, deixa um comentário aí, ó, seja grato ao deputado quando ele foi prefeito e pagava o piso, certo? Eu não posso falar porque eu não sou da rede municipal, então não posso colocar, mas você que foi, deixa um comentário, fala aí, ó, na época realmente recebemos o piso. Questionar é que o governador diz que não tem condição de pagar o piso. É possível pagar o piso em Minas Gerais? Um estado que há 6 meses atrás estava parcelando os seus salários, um estado que ficou 5 anos com 13º sem ser pago dentro do prazo, sendo pagado de forma picada, um estado que o epicentro... Bom, aí vem um questionamento, tá? Gostaria de ter feito isso pessoalmente, mas não foi possível. A fala do senhor fala assim, o governador diz. Então, assim, que eu entenda, e o senhor pode esclarecer, que às vezes eu não entendo direito, o vereador, o deputado, ele tem a função de fiscalizar. Veja bem, o governador diz que não tem condição de pagar. Eu não estou falando da segurança nem da saúde, não. Eu estou falando da educação, tá? Porque eu não entendo, porque assim, Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, paga mais de R$ 4.000 por 20 horas trabalhadas por um professor. Então a conta, para mim, assim, é simples. Qual que é a conta? Olha, se a União manda verba, né, para os estados, baseado no número de alunos, e nossas salas aqui em Minas Gerais, nós temos 45 alunos por sala, então lá em Mato Grosso, para a conta fechar, para ele pagar o dobro do salário em Minas Gerais, tem que ter 90, 80 alunos na sala, então nem é sala, é um anfiteatro. O governador fala que não tem dinheiro, mas assim, eu não tenho essa capacidade, mas o senhor deputado e os outros demais deputados, que não adianta colocar uma planta lá, porque é sarcástico e assim, não convence. Mas chega lá e fala assim, ó, eu gostaria que o senhor me ajudasse nisso. Magno, olha aqui, a tabela que o Fundeb, que a União manda de dinheiro para a educação, é R$ 100. Vou colocar assim para todo mundo entender, é 100.
Aí, para pagar professor, para pagar isso, merenda escolar, material de limpeza, diretor, secretária, xerox de prova, tudo isso, Magno, fica R$ 300. O dinheiro não dá para dar aumento. Cara, contra fatos não há argumentos. Então não adianta só o governador falar assim, não dá. É que ele mostre as contas. Esse é meu problema, eu não tenho acesso. Deputado, o senhor tem acesso. Faça esse favor, mostre a verdade. Porque às vezes eu estou sendo enganado, como o senhor vai falar mais pra frente, pelos que estão fazendo campanha. Mostra pra mim, ó, veio tanto e não dá. Porque se não dá, aí minha briga não é com o governador Zema. A minha briga não é de cobrar de deputados. Aí eu tenho que ir lá no Zé Vitor, que é deputado federal da minha cidade, e falar para ele, olha, a União tá mandando dinheiro, mas para Minas Gerais não é o suficiente. E a Constituição fala que eles têm que mandar o suficiente. Então a minha briga é com eles. Eu tenho que cobrar deles. Entendeu? Então, assim, não adianta só o governador falar que não dá. Talvez não dê para a saúde, não dê para a segurança. Mas o que é vendido para nós como professores é que o dinheiro vem da União. E que se o governador falar que não dá, a União cobre. E talvez isso seja uma mentira. E o senhor pode me esclarecer, vir fazer outro vídeo e colocar todas as leis. O senhor vai falar que o Ipzeng, vou soltar agora, que o Ipzeng não fazia um hemograma. Não fazia um hemograma no servidor público. Um Estado que não pagava as férias prêmio dos servidores. Bom, eu em Araguari, então eu sou muito afortunado, certo? Que toda vez que eu procurei na minha cidade, certo? Alguns laboratórios põem cota. Existe um laboratório, faço agradecimento aqui ao IAP, do Marcelo, que sempre fez. E mesmo quando ele estava coletando sangue, ele falava assim, ó, o Ipzeng está atrasado, isso é uma verdade. Mas eu não vou deixar de prestar serviço. Nunca deixou de prestar serviço, certo? Até os que tinham cota, aqui em Araguari, eu posso falar para o senhor que nunca deixar de prestar serviço. Férias prêmio, né, os aposentados, isso é uma verdade, o senhor está correto. Houve o pagamento, né, já colocou em dia, né, isso é louvável, sim, verdade, isso é louvável. Agora, aqui em Araguari, né, não vou falar que o Ipzeng é o melhor plano de saúde, que às vezes a gente não passa raiva, né, de chegar lá e procurar tal laboratório e falar, não, não tem cota e a gente tem que ir em outro, tá? Então, eu nunca deixei de fazer o exame de sangue. Talvez possa ter colegas aí eu peço, escreva aqui, ó, fui, procurei todos os laboratórios de Araguari e nenhum funcionou, não teve assistência. Aí pode até ser, talvez a realidade em Belo Horizonte seja outra que eu desconheço, tá, deputado? Então eu tô falando de Araguari, o senhor é o deputado de Araguari, então eu tô me reportando a Araguari. Há mais de 11 anos. Então, há 6 meses atrás, essa era a condição do Estado de Minas Gerais. E um governador que conseguiu colocar tudo isso em dia, vem a público e diz, só consigo pagar 10,6 de recomposição. Então seria muito fácil fazer como muitos estão fazendo. Aí é outro problema, que eu não entendo, e eu gostaria que o senhor me esclarecesse. O governador fala que vai pagar 10% de recomposição para a educação. Estou esquecendo saúde e segurança, tá? Eu vou falar da minha área. Mas o reajuste da União foi de 30%, a conta não bate. Se a verba aumentou 30%, por que não passar 30%, passa só 10%? Se até agora ele deu conta de pagar o valor e foi aumentado para ele 10%. É isso que a classe de professores não entende que é justa. Então, quando o Bolsonaro foi lá, né, e anunciou que ia passar para 30% o reajuste, o governador fala que é só 10%. Então, a conta para mim não bate, eu não entendo isso, sabe? Então, o senhor podia me ajudar a entender, esclarecer isso, certo? Porque a gente fica
nesse turbilhão político, entendeu? Então, o governador diz, mas novamente, ele não faz uma tabela, abre, fala assim, ó, Fundeb paga tanto, professor é tanto, limpeza é tanto, xerox é tanto, merenda é tanto, falta dinheiro. Nós vamos cobrar da União. Aí nós, como classe, vamos cobrar da União. Agora, ele simplesmente falar que diz, mas não mostra, aí fica difícil. Fica difícil de entender, de argumentar, sabe? E às vezes, quando a gente fica assim, e o outro lado mostra dados, fica complicado. Um jogo, é, um jogo de hipocrisia, um jogo de oportunismo pelo momento eleitoral que se avizinha. Simplesmente ir lá e votar sim num projeto que o governo não tem condição de pagar. E aí, hein, Dorgal? E aí, Beatriz Cerqueira? Eu vou cobrar de vocês, porque se vocês estão sendo oportunista com uma classe de trabalhadores, não dá. Aí é feio, né, Beatriz? Aí é feio, né, Dorgal? Você vai lá e vai fazer jogo político com a gente. Eu tô falando Beatriz porque ela é a representante da educação e o Dorgal é o outro representante de Araguari, como deputado estadual. Se isso é verdade, aí é sacanagem, velho. A gente sabe que o piso é lei. Agora, pagar salário em dia também é lei. E Verdade. mesmo assim a lei não estava sendo cumprida. Então eu pergunto a vocês, cadê, onde estavam os amigos da educação quando o salário não era pago em dia em Minas Gerais, que foi por muitos anos? Aonde estavam os amigos da educação que não cobravam um IPZENG digno para poder atender o seu servidor público quando estava doente e quando estava necessitado? Onde estavam os amigos da educação para cobrar as férias prêmio dos servidores públicos, para cobrar o 13º? Não apareceu ninguém. Então eu quero dizer... Opa, não apareceu ninguém? Deputado, vai ter que corrigir essa fala. E eu quero te ajudar. No próximo vídeo, o senhor vai demonstrar que o senhor não faz parte do ninguém. Porque se todos os deputados, o senhor falou ninguém, se calaram, o senhor é deputado. Então, o senhor vai falar das suas emendas. Faça um vídeo. Mostre. Mostre aí o que o senhor fez pela educação durante esse mandato. Isso é importante. E eu sei que às vezes no calor da emoção, quando a gente tá gravando, às vezes, né, a gente fala e às vezes a gente não tem como corrigir isso, né? E às vezes eu acho que o senhor não se incluiu nesse ninguém. Entendeu? Eu acho que isso não tá certo, certo? Assim, eu, infelizmente, é falha minha, eu não acompanho o TV Senado, eu não acompanho a, as assembleias todas. Então, no próximo vídeo o senhor corrige aí, porque o senhor falou ninguém, certo? Nem Beatriz Cerqueira, nunca falou nada. Então, mas a Beatriz eu já vi várias vezes, entendeu? Dela falar da situação, do IPZENG e tudo mais. Então, tá? O senhor Dorgal, também não lembro do senhor não, mas às vezes falou, e como eu não assisto toda a programação da Assembleia, coloca aí também. É um questionamento. Aqui não tem lado A, nem B, nem C. Não vou defender ninguém. Não tenho político de estimação. Então, o senhor corrige essa fala aí, porque esse ninguém, entendeu? Pode dar uma dupla interpretação. Então, o senhor, por favor, depois faça um vídeo mostrando não somente o senhor vai falar de estrutura, que fez estrutura. Estrutura é excelente, ninguém está negando que geladeira que chegou na escola, micro-ondas que chegou na sala da escola passada, os professores, né? Eu até fritei pipoca. Fritei não, né? Estourei pipoca no micro-ondas que veio. Olha que delícia na hora do recreio comendo pipoquinha. Sou grato, não posso ser ingrato com isso não. Mas tem uma coisa que é mais importante, que é o funcionário público, que é o professor, que são as condições de trabalho.
Não estou falando de estrutura, certo? Não estou falando de estrutura. É que muito pelo contrário. O deputado Raul Belém é amigo da educação como amigo de todos os servidores públicos de Minas Gerais. Mas é um deputado responsável. Indicamos mais de 30 milhões de emenda para a educação, para melhorar a condição das escolas, para melhorar o estudo do seu filho, para melhorar a condição de trabalho dos professores e daqueles que trabalham dentro da escola. Então, venho aqui. Isso é inegável do Raul Belém. Ele fala doutor Raul Belém, né? Deputado Raul Belém. Nas suas redes sociais. Eu estava presente, porque minha filha estuda no Colégio Tiradentes. Eu estava presente quando o caminhão chegou lá com o uniforme para os alunos que o senhor prometeu e cumpriu. Ponto positivo, joia. Né? Na minha cidade, né, eu vi que o senhor beneficiou as escolas. Meus parentes sul de Minas, né, que eu acompanho a sua rede social. Eu vi lá, vi que o senhor entregou viatura, vi que o senhor entregou ambulância. Parabéns, cumpriu o seu papel. Isso é joia, joia. Mas tem um outro lado da educação que precisa ser cuidado, que são dos professores. O ser humano, o professor, tem que ser cuidado. Então não adianta o governador falar que não tem dinheiro se ele não presta contas. É muito fácil eu falar que não tem, certo? É muito fácil fazer isso. Então, vamos continuar o vídeo aí para ver. Para deixar de forma muito clara, como fiz ao longo da minha vida, que não sou contra o piso da educação. Apenas optei em não participar, o que considero que houve essa semana em Belo Horizonte uma farsa eleitoreira. Aguardaremos os... E aí, é bom o senhor falar isso, porque eu vou cobrar do Dorgal, eu vou cobrar da Beatriz Cerqueira, certo? Porque se eles estão fazendo farsa com uma classe trabalhadora, com a classe de professores, brincando com a vida de alunos, de uma comunidade escolar, isso não se faz, isso não é de Deus, certo? A gente tem que cobrar deles também. Se isso é verdade, a gente tem que cobrar. próximos capítulos, porque é muito simples você fazer uma emenda e dizer que o Estado tem que cumprir, mesmo que ela seja ilegal, porque o poder discricionário de dar recomposição salarial é do governador. Todos nós sabemos disso. E aqui foi feito emendas que impactam o Estado em 16 bilhões de reais, mas não se sabe de onde vai sair esse dinheiro. Então, e aí, às vezes eu tô iludido, porque esse povo lá da Assembleia fala que tem 17 bilhões de reais retido com verba do Fundeb. Aproximadamente 7 bilhões. Não sei nem o que é isso de dinheiro. E às vezes eu tô iludido. Mas, da mesma forma que é muito fácil, porque o grande problema para mim é o seguinte: nenhum lado prova que tem e nenhum lado prova que não tem. Certo? Ou tem se provado que tem ou não tem, e eu não tô sabendo. Então eu peço esclarecimento. Ajuda aí o tio aí, que o tio não sabe das coisas. Então, eu quero dizer que é muito mais importante nós sermos responsáveis com o futuro. Porque se o governador Romeu Zema estivesse pensando em eleição, ele poderia conceder esses reajustes. Mas para passar a eleição e Minas entrar no caos que estava, deixar todo mundo sem salário, Ipizende quebrado, o Estado sem rodar, sem condição nenhuma. Mas nós estamos aqui para ser sérios e responsáveis com o povo de Minas Gerais. Minas Gerais como um todo, os servidores públicos, a população, a prestação de serviço, a geração de emprego e oportunidade, nós precisamos pensar como um todo. Tem que cobrar isso do Dorgal e da Beatriz, porque se eles não estão sendo responsáveis, novamente brincando com uma classe, aí não tem como, né? Aí não tem como. Entendeu? O senhor está correto. A gente tem que ser responsável, sim. Certo? Então, o grande problema para mim é que são dois lados. E a gente está no meio do turbilhão. Entendeu? Então, como que a gente fica nessa história? É muito simples falar, é muito simples
simples falar e cobrar quando aquilo não está nas suas mãos. Da mesma forma que é muito simples o governador falar que não tem condição de pagar. Entendeu? Que ele mostra que não tem condições. Entendeu? E da mesma forma que foi muito simples os deputados lá falar que não tem, também alguns, o senhor não estava, mas os outros que estavam, colocou plantinha, né? E falou que não tem condição, mas também não mostrou. Olha, vocês têm acesso a informações. Não vi nenhum deputado falar assim, ó, na educação chega tanto do Fundeb, gasta tanto novamente. Se mostrar, cala a boca dos professores. Acabou greve, não tem o que fazer, porque não tem que pagar. Porque se nós, como classe, entendemos que não tem como pagar, a gente nem entraria de greve. A questão é que não se mostra. Mas aqueles que já estiveram lá, no governo de Minas, e tinham condição de fazer, hoje são os que cobram do atual governo. E eu acho que o senhor deve estar falando do PT. Posso estar dando um tiro no escuro. Aqueles que estiveram lá eram o PT. Se antes realmente não fizeram, o senhor nunca pagou o piso, não, tá? Então não vou também passar pano para isso também, não. Mas se lá tinha condições, o que mudou para agora que não tem mais? Se o Fundeb dava para pagar o piso naquela época, como o senhor acabou de afirmar, por que o Fundeb agora não dá mais? Não entendo. É isso que eu gostaria de saber. Eu gostaria de a gente ter tido essa conversa, assim, pessoalmente, em vez de pela internet. Mas é uma dúvida minha, eu gostaria de esclarecimento. Eu não quero ser usado de maneira como o senhor falou, né? Por questões de eleição, né? Porque a gente não vai A, B, C, mas a gente quer o que é correto. O que a lei permite. O que tem que fazer. Infelizmente, essa é a realidade, né? O momento político chegou e nós temos que lidar com ele. Mas nós precisamos entender quem é sério e quem está fazendo politicagem. Quem é sério e quem está fazendo politicagem. Vou refletir sobre isso.